Amém, deixando essa batucada de lado, né? Queridos, eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos trabalhar hoje esse tema, o que você quer? Como é que a gente pode reencontrar, né? Se é que a gente já encontrou, então, o verbo é reencontrar o projeto de vida de Deus para nós. O que você quer? Você sabe o que você quer? Está claro para você? O que o teu coração deseja? Você já resolveu essa questão? Porque essa é uma questão muito importante. O que a gente quer fazer com a nossa vida, né? E parece que é uma palavra, uma mensagem, um sermão para jovens, né? Mas a gente vai olhar para duas personagens bíblicas que nos fazem perceber que ainda dá tempo de reencontrarmos o nosso projeto de vida seguindo a Jesus de Nazaré, mesmo passando dos 20-something, né, dos 20 e poucos anos. Eu estou com 47, eu sei, como diz o Gualberto, que não parece 57. Assim, né? O Gualberto tem isso. Eu tenho 57, parece 67. Né? O pastor Josué parece 37, né, no máximo, né? Como diz o João Alexandre, ele tem essa tese, que o pastor Josué nunca fará 40 anos de idade. Assim, né? E eu estou subscrevendo o João. Vamos ler a partir do verso. Eu estou sem aquele controle, então isso aqui é um gesto assim, tipo... Você entendeu? Pronto aí, está vendo, gente? Abriu a sua Bíblia? Ou ligou a sua Bíblia? Né? Talvez você tenha ligado a sua Bíblia, como diz o Ricardo Agreste. E tudo bem, né? Porque Moisés desceu com 2 tablets lá do monte, né? Tabuletas. Né? E era touchscreen, porque foi escrito com o dedo de Deus, então está tudo certo. Mas deixa no modo avião aí, por favor, agora. Tá bom? No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. É o João Batista aqui, o João em questão. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Está no plural porque ele dirigiu-se a 2 discípulos de João, entre eles André, né? Mas eu quero pessoalizar. O que você quer? Você já escreveu a sua life mission, sua missão de vida? Você escreveu em algum lugar o seu projeto de vida? O que é que você quer? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra santa e bendita e poderosa e eficaz, mais do que uma espada de 2 gumes. Por favor, Senhor, que ela console quem estiver com o coração entristecido, mas que ela perturbe quem estiver com o coração acomodado. E que as minhas palavras, Senhor Deus, Espírito Santo, não escondam a Tua palavra para os meus irmãos, mas a revelem para ele por Tua graça, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, Senhor, para a Tua glória mesmo. Amém e amém, irmãos e irmãs. Essa é a pergunta mais importante que a gente pode fazer na vida, sabia? Jesus fazia perguntas. Se você olha para a vida do grande filósofo Sócrates, você percebe que o método socrático, que o pessoal da filosofia chama de maiêutica, tem a ver com perguntas. O discípulo trazia uma pergunta para o Sócrates e ele ele refazia a pergunta com uma outra pergunta.
Eu tenho certeza que Jesus e Sócrates não se encontraram para um expresso, né? Aliás, ultimamente estou mais interessado num expresso do que num congresso. Mas eu imagino que apesar de Jesus não ter se encontrado pessoalmente com Sócrates, eles tinham essa afinidade. Jesus fazia muitas perguntas. Por exemplo, Jesus chega para um cego e diz para o cego que pedia, que clamava, que implorava socorro e ajuda: o que você quer que eu te faça? Essa não é uma pergunta um tanto rude, assim, olhando rapidamente, né? Se eu sou cego e estou num dia assim ruim, tipo a sogra em casa, cunhado, sabe? Né? Eu ia dizer: vem cá, Senhor, quem é cego aqui? Sou eu ou é o Senhor? Né? Jesus pergunta para um homem enfermo: você quer ser curado? Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês também vão me deixar? Jesus pergunta à sua mãe: mulher, o que eu tenho contigo? Jesus pergunta para os seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Jesus faz perguntas. Essa postura argumentativa de Jesus tem muito a ver com o consultório psicoterapêutico, não é? Porque a pergunta faz com que a gente olhe para a gente mesmo, para o nosso eu, para o nosso self, para a nossa alma. A pergunta nos encosta na parede. Jesus fazia perguntas. Agora, essa pergunta que o Senhor faz para André é talvez a pergunta mais importante da vida. Na verdade, eu estava só gesticulando aqui, ainda está na outra. Mas você está ligado, né? Essa é a pergunta mais importante da vida. Quando a gente está na primeira infância, a gente não faz essa pergunta, porque a gente sabe que quer ser bombeiro, piloto de avião, né? Policial, nós homens, e as meninas querem ser bailarinas, né? Na adolescência, a gente não faz essa pergunta, porque a gente está pensando naquilo, né? Na juventude, a gente está querendo terminar a faculdade, começar a trabalhar, a gente não faz essa pergunta. Ou quando faz assim meio que obrigado pelos pais, né? Na meia-idade, a gente começa a fazer essa pergunta, né? Essa é a pergunta mais importante da vida. É raro, eu penso que é muito raro. Eu sou pastor há quase 20 anos e é muito difícil achar uma pessoa, especialmente até a meia-idade, com um espírito formado, com uma visão da vida, com uma compreensão do mundo, com uma cosmovisão, com uma imago mundi, com uma compreensão de si mesmo e da vida tão profunda e tão bem resolvida, e que me diga assim: pastor, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu sempre soube que era isso que eu queria fazer da minha vida. E aí, é importante a gente pensar no seguinte: o que é desejar? O que você deseja? O que você quer? O que você sonha? Porque eu tenho percebido, irmãos e irmãs, que a gente tem confundido o discipulado cristão com uma coisa parecida com algumas propostas do budismo. Com todo respeito ao pessoal que tem abraçado o budismo, que é uma religião meio na moda, não é? Mas o budismo tem algumas leis. E a primeira lei do budismo é que viver é sofrer. A vida é sofrimento. Eu não sei se você está familiarizado com o pensamento do Buda, não é? E a gente sofre, segundo a lei, porque a gente deseja, porque a gente tem desejos. Os nossos desejos não resolvidos, não concretizados, não realizados, nos fazem sofrer, né? Há uma verdade nisso, né? Mas entre pensar que desejar me faz sofrer e não querer mais desejar, há uma distância significativa. E eu confesso a vocês que eu não quero ser um tomate. Sabe, assim, que não deseja mais nada, né? O Brad Pitt foi lá para o Tibete, ficou 7 anos no Tibete, fez o filme, depois voltou. Porque a gente precisa desejar. Eu não tenho vocação para ser um monge. Eu não tenho vocação para abdicar dessa pulsação vital dentro de mim que me faz sonhar, que me faz planejar. Cristianismo não é budismo. O discipulado cristão está muito vinculado com obediência e pouco se vincula com o desejo.
É preciso redimir o desejo no discipulado cristão. E é nesse sentido a palavra de hoje à noite. Para frente, querida. Aí a gente precisa dialogar com o Antigo Testamento. Provérbios 4, 23 tem essa fala tão importante para nós. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o lugar de onde brota o sonho. O lugar que faz com que você deseje o que você não tem e deseje ser o que você não é. O nome desse lugar é coração. O coração, não só o coração que bombeia o sangue, aliás, não é o coração que bombeia o sangue, mas o coração metáfora, o coração símbolo da vida, dentro da nossa vida. Guarde o teu coração, seja um pastor de si mesmo, seja um curador do teu coração, porque é de lá que vai brotar a vida. E o gabinete pastoral tem me ensinado que as pessoas cuidam mais e melhor do carro do que do coração. A gente não dá atenção para o nosso coração. Quando eu parei para refletir nessa pergunta de Jesus, eu descobri o quanto isso tem preocupado gente como esse grande dramaturgo George Bernard Shaw, em inglês. Olha o que ele diz. Há duas tragédias na vida. Uma é perder o que o seu coração deseja. Aquele amor, da juventude. Aquele sonho de uma faculdade, de uma carreira, de ir para o exterior, de construir um negócio, abrir um negócio. Quando a gente perde isso, um sonho tão sonhado, tão acalentado, ainda que a canção popular lá do Clube da Esquina nos leve a crer que os sonhos não envelhecem, mas alguns sonhos envelhecem. Se não forem curados no sentido de curadoria, de manutenção, de preservação. Então ele diz, a primeira tragédia é perder o que a gente sonha na vida. E talvez você comece a pensar hoje à noite em coisas que você sonhou e que não concretizou. A outra é conseguir o que você sonha na vida. Sabe por quê? Porque há derrotas, aliás, há vitórias que são verdadeiras derrotas. Há conquistas que nos destroem, paulatinamente. Há perdas que são ganhos, mas há ganhos que são perdas existenciais. E eu penso que essa fala do Shaw dialoga com uma fala do C.S. Lewis também, outro inglês. Por favor, olha o que diz o Lewis, escritor cristão. Existem apenas dois tipos de pessoas. Primeiro, as que dizem ao Senhor, seja feita a tua vontade, imitando o Cristo no Getsêmani. Eu tenho vontade, Senhor, mas eu quero fazer a tua vontade. Esse é o primeiro grupo de gente, de pessoas. E a segunda, diz Lewis, é aquele grupo a respeito de a quem o Senhor diz, então faça-se a tua vontade. Você quer isso? Lembra de Israel? Senhor, a gente quer um rei. Ah, mas eu quero ser o rei de vocês. Não, mas a gente quer um rei, porque as nações do nosso entorno, as nações do nosso derredor têm reis. E o Senhor insiste, vocês lembram da história, eu quero ser o vosso rei. Não, mas a gente quer um rei, sabe, rei, Deus, coroa e tudo, séquito, corte, imposto alto para manter a realeza, a gente quer esse negócio aí. E aí o Senhor cumpriu o desejo deles e lhes deu Saul. E a história é trágica. Agora, desejar é ruim, sonhar é ruim, planejar é ruim. Eu estou no ABC Paulista há quase 20 anos e pastoreio gente da indústria automobilística. E os presbíteros, os amigos, os líderes da nossa igreja sempre me falam o seguinte, eles sabem do que estão falando, pastor, é melhor um plano ruim do que nenhum plano. Desejar não é ruim. Planejar é bom, sonhar é melhor ainda. Porque sonhar, desejar, é estar vivo, irmãos. Isso vem de Deus. Nesse texto, Paulo diz que Ele é o que realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. Não é demais isso? O próximo.
Há um pai da igreja, lá do século II, o Irineu, ele tem essa fala que eu gosto demais. A glória de Deus é o homem plenamente vivo. Vivo intelectualmente, vivo emocionalmente, vivo fisicamente, vivo espiritualmente. Quem não sonha está morrendo, quem não deseja está morrendo, quem não planeja, quem não tem projetos para amanhã está morrendo ou já morreu. Então eu queria pensar em dois personagens. O primeiro deles é o Abraão. Vou tentar ser o mais cuidadoso com o tempo possível. Você não precisa ler, mas começa lá em Gênesis 12 a história do Abraão. Há 4 lições a respeito dessa pergunta que o Senhor faz para André. Aliás, se a gente voltar lá para André, poderia ter gasto um tempinho com André. Porque Jesus vê aquele rapaz que deixa o João Batista e começa a segui-lo, e literalmente, Jesus ia para cá e o André ia atrás, Jesus atravessava a rua e o André estava atrás, Jesus se vira e fala assim, o que você quer, rapaz? O que você quer? E essa pergunta ele está fazendo a você também nessa noite, o que você quer? E o André diz assim, onde que você está hospedado? Eu quero ficar contigo, eu quero estar onde você está, onde você estiver. Eu quero fazer o que você fizer. Eu quero te seguir. Só que quando a gente vai lendo, à medida que a gente lê o Novo Testamento, à medida em que você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, você se pergunta, o que fez esse tal de André? O que o André fez com a sua vida? Ele escreveu alguma epístola? Se escreveu é apócrifa, não é? O André fez alguma realização, o André foi um bispo, foi um pastor importante na igreja de Jerusalém. Ele acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Quem foi André? O Guilherme Kerr e o Jorge Heder fizeram uma cantata, eram 12. E eu sempre brinco com ele, eram 12 também, né? Eram 12, e um deles André, e o Gui canta, era André seu nome, o rude pescador. Não só de peixes, também de homens, pelo toque do Senhor. Lembra dessa canção? Era André seu nome, o divulgador. Mais que um judeu, cidadão do mundo, na magia do amor. Sabe o que o André fez com a vida dele? Ele foi coadjuvante, ele assinou o contrato de coadjuvante com Jesus. Ele não foi protagonista de nada. Não é? Sem falar em Bartolomeu, o que Bartolomeu fez? E Judas Tadeu, é nome de igreja, né? Igreja de São Judas Tadeu. Né? E Simão Zelote? Pastor, eu estava aqui lendo a epístola de Simão Zelote essa semana e eu falei assim, como? Mas saibam, senhoras e senhores, amigos, queridos, irmãos e irmãs, ser coadjuvante de Jesus Cristo é coisa muito boa. Amém ou não? Porque convém que Ele cresça, que eu diminua. É melhor ser coadjuvante do Nazareno do que ser protagonista das minhas ilusões e do meu auto-engano. Eduardo Gianetti escreveu um livro belíssimo, filósofo economista brasileiro, O Auto-Engano, deveríamos ler. Porque a verdade, disse Agostinho, é a verdade na boca de quem for, né? De quem a possuir. É melhor ser coadjuvante do Cristo de Deus do que ser protagonista do meu auto-engano. Vamos para Abraão um pouquinho? Vamos lá. Primeira coisa que me toca em Abraão, volta, querido, é que Deus considerou o desejo do seu coração. Isso não está no texto, assim, num verso lá de Gênesis 12. Então o Senhor considerou o desejo de Abraão. Mas o próprio nome dele, um pai exaltado, um pai que tinha reputação, um pai honrado, já demonstra
que a sua vida, que o seu projeto de vida era muito alimentado por esse desejo da parentalidade, da paternidade, só que ele casou com uma mulher estéril. E o Abraão aparece na narrativa bíblica, já idoso, 70 anos, já está coroa, né? Já era para estar jogando dominó na praça e cantando a canção do Zé Geraldo, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Mas o Abraão tem uma revelação do Todo-Poderoso, ele tem uma revelação, ele presencia uma epifania. Deus se manifesta para o Abraão e fala com ele e diz: olha, cara, eu vou te dar, eu tenho um projeto na tua vida. E o projeto que eu tenho na tua vida, Abraão, é inventar um povo, é fundar um povo, começar um povo. Porque a gente precisa ter cuidado. A gente pensa, às vezes, que Deus escolheu o povo de Israel, porque o povo de Israel, o judeu, é assim assado. Deus não escolheu um povo, ele inventou um povo. O Abraão não era judeu. O Abraão vivia onde é o Iraque hoje. A gente que tem preconceito com o povo muçulmano devia ter isso em mente. O seu pai na fé era um iraquiano. E agora? Guardadas as proporções aqui históricas da minha comparação, né? Mas então, eu penso, lendo Gênesis 12, que o Senhor considerou o desejo do coração de Abraão e viu que o desejo, a soberania do Senhor, a providência divina, casa os propósitos do eterno com o desejo legítimo daquele homem de ter uma família, de ter filhos. O que você deseja? O teu desejo é para você? Porque se o desejo for para você, se o teu sonho é para você, talvez você se encaixe naquela ressalva de Tiago. O pastor Tiago, o apóstolo Tiago disse o seguinte: muitas vezes a gente pede, o que ele está dizendo? A gente deseja, a gente sonha, a gente põe o time em campo e começa a correr atrás e não realiza, e não concretiza, e não chega lá onde a gente quer, porque a gente quer coisas para nós, são desejos, são sonhos egoístas. Qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo do teu coração? O que você sonha? Se o teu sonho for um sonho para o reino de Deus, se o teu sonho entra em sincronia, em sintonia, se há um link, se há uma correlação, se o seu sonho se coaduna com os sonhos e os propósitos da redenção, olha, você corre o sério risco de ser parceiro de Deus no que Ele está fazendo pela redenção da sua criação. Mas há mais lições em Abraão. Segunda coisa, o melhor alimento dos sonhos é a devoção. Eu não vou ler os textos, mas está aí, eu sei que você está anotando. Como diz um amigo querido, o reverendo Hernandes Dias Lopes, nem a mais prodigiosa das memórias é capaz de gravar essas coisas, né? Então vamos voltar? Vamos voltar? Qual é a primeira coisa que a gente aprende com Abraão? Por favor, volte, querido. Vamos falar juntos? Me permitam, não estou subestimando a vossa inteligência, é só um recurso mnemônico, tá bom? É didático. Vamos lá. Deus considerou o desejo do seu coração. Segunda coisa, o melhor alimento do sonho é a devoção. Se você começa a ler esse texto aí, essa passagem, esse trecho do livro do Gênesis 2, 7, 9, você vê Abraão numa postura de oração. Deus fala com ele e ele constrói um altar. Sem perceber, Abraão faz teologia da adoração. A adoração é uma resposta à manifestação de Deus, irmãos. Deus se manifestava para Abraão, ele construía um altar. E ele ficava contemplando aquele altar, ele ficava ali. Sabe onde a gente tem que sonhar? No quarto secreto. Quando entro no meu quarto secreto. O sonho precisa ser alimentado por aquela fala do Senhor Jesus. Você, quando orar, vai para o teu quarto e fecha a porta, porque teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Talvez você e eu não estejamos mais sonhando, porque a gente esqueceu essa arte perdida
de gastar tempo com o Pai no quarto secreto. É lá no quarto secreto que os sonhos são alimentados. O reverendo Eugene Peterson tem uma fala maravilhosa. Ele diz assim: tudo que for permanente, tudo que for fecundo, tudo que for que repercutir na eternidade, há de brotar do solo da oração. A devoção é o alimento do sonho. A terceira coisa que Abraão nos ensina, nessa tentativa de respondermos à pergunta do Senhor: o que é que você quer? Desejar é coisa de gente que pratica a arte perdida de contar estrelas, irmãos. Não é bonito isso? Eu tenho certeza, pastores queridos, que foi uma epifania. Um anjo do Senhor é que aparece para Abraão. Porque o texto é tão belo e tão preciso. O Senhor entra na cabana do Abraão e diz assim: Abraão, eu já falei contigo, cara. E quando eu falo, eu falo. E quando eu digo que vou fazer, eu faço. E aí a gente lembra de Hebreus, o autor aos Hebreus, e o Estevão, no seu sermão, no capítulo 7 de Atos, nos ajuda a pensar em alguns dos personagens bíblicos mais importantes, entre eles Abraão e Moisés, e vai por aí. Mas essa revelação de Deus, essa epifania, essa manifestação de Deus, o anjo do Senhor, para usar a expressão do Antigo Testamento, vai lá dentro da cabana, pega o Abraão e fala assim: cara, vem cá, vamos lá fora, conta as estrelas. Conta as estrelas, porque a sua descendência é desse tamanho aí, como diz o mineiro, é para mais de metro. Você tem contado estrelas? Ah, pastor, eu não conto estrela não, pastor. Sabe por quê? Porque eu aprendi, quando eu era menino, que se a gente aponta a estrela, a gente fica com verruga. Não tem esse negócio aí? O que seria a arte de contar estrelas para vocês, tanto como discípulos individuais do Senhor e como comunidade de discípulos que proclamam que Jesus é o Cristo? 50 anos. Que sonho, que estrelas vocês estão contando para os próximos 50 anos? Hein, queridos? Não é bom isso, pensar assim? Dr. Billy Graham, agora está velhinho, alquebrado, quase não articula mais o seu pensamento, mas uma vez Billy Graham diz: viva como se Cristo voltasse amanhã, mas planeje, isto é, sonhe, isto é, deseje, como se demorasse ainda 100 anos. A arte de contar estrelas. Dá vontade de fazer uma canção. Vamos falar juntos? Desejar é coisa de gente que pratica a arte de contar estrelas. É coisa de doido, né? Coisa de doido. Mas são esses doidos que mudam o mundo. São esses doidos que fazem a vida ser diferente, mais significativa. A gente vive essa revolução tecnológica chamada era digital, e uma das personagens mais importantes nessa revolução é um cara chamado Steve Jobs. Vocês conhecem ele, essa maçãzinha aí mordida, né? Maluco. E não necessariamente maluco beleza, né? Se você ler a biografia do Steve Jobs, eu li em 2 dias, assim, sentei e li inteira. Quando a Apple viveu uma crise muito significativa, quase quebrando as ações lá embaixo, eles decidiram contratar um outro CEO, resumindo bastante uma história longa. E ele sugeriu o nome de um sujeito, Sculley, que era o presidente da Pepsi. Você sabe que Pepsi é sempre a opção quando não tem Coca-Cola, né? Assim, você chega no restaurante e fala assim, o cara fala, já sabe o que você quer? Não, eu só vou... Quer pedir uma bebida? Aí você fala assim, me dá uma Coca. Ele fala, só tem Pepsi. A Pepsi sofre dessa síndrome de segunda opção, né? Só que esse camarada vai para a Pepsi e reinventa a empresa, sabe? A empresa cresce, começa a faturar, né? As ações disparam na bolsa.
E esse camarada era amigo do Steve Jobs, e eles vão tomar um lanche juntos. E esse maluco que contava estrelas vira para o Scully e fala assim: eu quero você na Pepsi. E ele disse: você está doido, cara? Você sabe quanto eu estou ganhando por ano? O americano ganha por ano, né? Pensa o salário por ano, né? E o Steve Jobs diz: não, eu quero você na Pepsi. Não, vocês estão prestando atenção, esse é um jeito de... né? Eu quero você na Apple. Eu quero você, eu não vou, rapaz, eu não vou. E o Steve Jobs bate na mesa e diz assim: você quer continuar, você quer mudar o mundo ou passar o resto da vida vendendo água açucarada? Entendem o que é a arte de contar estrelas? Mas isso é impossível. O impossível não é o que não pode ser feito. O impossível, irmãos, é o que ainda não foi realizado para a glória de Deus. William Carey, pai de missões modernas, um sapateiro humilde que falava 8 idiomas. Homem de Deus. Dá vontade de falar muito dele, mas não vou fazê-lo. Ele dizia: espere coisas grandes de Deus e realize coisas grandes para Deus. Espere coisas grandes de Deus e realize coisas grandes para Deus. É claro que essa frase pode soar como ufanista, pode vincular-se a um projeto de teologia da prosperidade, sabe essa conversa? Mas não espere coisas grandes de Deus e não realize coisas grandes para Deus pensando em você. Pense no reino dele. Pense naquilo que ele está fazendo pela redenção. E há mais uma coisa que eu queria partilhar com vocês para fecharmos. Desejar, querer, sonhar é simplesmente crer. Você diz amém? Acompanhe esse irmão aí, diz amém. O autor aos Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem dar o dízimo que é impossível agradar a Deus. Não é sem ter bem resolvida, bem articulada a melhor das teologias. Não! É sem fé. Abraão não tinha pastor. Abraão não tinha Bíblia. Abraão está situado numa espécie de pré-história, se eu posso dizer assim ousadamente, da nossa compreensão de Deus. Mas ele creu, e diz a Bíblia, e isso lhe foi imputado como justiça. Creia. Irmãos, essa igreja é fruto de um pastor e de líderes que creram em Deus e que sonharam coisas que pareciam impossíveis. E é por isso que vocês completam 50 anos. Porque gente que crê é gente que é parceiro dos sonhos de Deus na história. Vamos recapitular? O que você quer fazer com a tua vida? Vender água açucarada? Ou você quer, em primeiro lugar, volte lá, querido, reconhecer que Deus considera o desejo do nosso coração. Quando eu era adolescente, eu queria ser músico. Mas aí, lendo biografias de missionários, lendo Por Essa Cruz Te Matarei, lendo Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, lendo Dom Richardson, lendo esses missiólogos, passei a adolescência lendo esses camaradas, e eu decidi que eu ia ser missionário entre os índios. Olha, imagina eu. Aos 18 anos, porque quando a gente sonha, Deus considera os sonhos do nosso coração. Aos 18 anos, eu sobrevoava a floresta amazônica num C-130 do Exército, com a Jocum. Só que ninguém me avisou que eu tinha uma alergia terrível para mosquito, assim, né? E aí eu fui desistindo aos poucos do meu sonho de ser missionário entre os índios. Mas eu fui para a faculdade de letras aqui em Niterói, na UF, porque eu sempre gostei de poesia. E poesia é um troço poderoso, não é, irmãos?
Já contei para vocês a história do Olavo Bilac, que tinha um amigo que queria vender um sítio em Teresópolis, e aí ninguém vendia, ninguém comprava o sítio, e esse cara pede ao Bilac para fazer um soneto. E o Bilac faz um soneto, e o soneto ficou tão bom que quando o amigo do Bilac ouve o soneto, ele começa a chorar e fala: eu não vou mais vender meu sítio, porque eu não sabia que meu sítio era tão bonito. Eu fui estudar literatura. E aí continuei estudando música. E depois fui estudar teologia. Aí em 89, já em São Paulo, eu tive uma crise numa madrugada. E disse: será que eu estou fazendo a coisa certa, Senhor? Eu lembro direitinho isso, 1 ano de casado. E aí comecei a ler a Bíblia lá do Gênesis. Porque quando a gente se perde, a gente tem que voltar no começo, né? Fui lá para o Gênesis e comecei. No princípio, Deus. É Deus que está no princípio. A primeira fala é de Deus, irmãos. A gente só responde ao Senhor. E fui lendo aquela madrugada, minha esposa dormindo. E fui lendo até que cheguei em Moisés no monte. E Deus se manifesta a Moisés. Moisés é outro personagem extraordinário, irmãos. Moisés, aos 40 anos, ele desistiu de ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele abraçou a identidade dele, a vocação dele. Ele disse: é isso que eu quero ser na vida, um defensor do povo de Deus. Eu fui lendo a história de Moisés. E aí Moisés, aos 40 anos, vai para o deserto e paga o preço da sua vocação. O que você quer fazer com a sua vida? Você tem que pagar o preço da sua vocação. E o preço de Moisés foi o deserto de Midian. E aí, aos 80 anos de idade, o Senhor aparece para ele no Monte Horebe, e eu estou lendo na madrugada. E o Senhor fala: eu sou. E tinha lá um arbusto que pegava fogo. E qual é o problema de um arbusto que pega fogo no deserto? Só que a combustão não acabava. E Moisés sacou, percebeu que era uma coisa diferente. E o Senhor fala com ele, você conhece a história, e diz: Moisés, vai, você vai libertar meu povo. E aí Moisés fica ali argumentando. Mas vocês lembram? Ele demorou 40 anos para perceber que ele não era ninguém. E gastou mais 40 anos no deserto, tentando entender quem ele era. Só que quando ele volta, ele nos ensina o que Deus pode fazer com aqueles que reconhecem que não são ninguém. Amém ou não? E naquela madrugada Deus falou muito comigo. E eu termino essa fala nessa noite lembrando o que ficou muito claro para mim. Porque a Bíblia tem esse poder, a palavra de Deus tem esse poder, irmãos, de iluminar as trevas do nosso coração. Oh, como eu amo a tua lei, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Senhor fala para Moisés, assim, depois de uma argumentação: o que você tem na mão, Moisés? E Moisés diz: eu tenho esse cajado. E o Senhor fala: eu vou usar esse cajado, Moisés. E aí eu vi o meu violão e falei assim: puxa, eu tenho um violão. Eu vou usar isso para a glória de Deus ainda mais. O que você quer fazer com a sua vida? Pastor, já estou velho, pastor. Vocês sabiam que a Adélia Prado publicou, sabem de quem eu estou falando? A maior poetisa brasileira viva. A Adélia tinha 40 anos quando enviou o seu manuscrito do primeiro livro para Carlos Drummond de Andrade. E o Drummond disse: publique, porque que era teu, porque o Espírito de Deus se manifestou em Divinópolis. Tomi Otaki tinha 40 anos quando pintou o seu primeiro quadro, porque era japonesa, e lugar de esposa japonesa, o esposo dizia isso, é na cozinha cuidando do esposo. E hoje um quadrinho de meio metro de Tomi Otaki chega a valer R$500 mil. Roberto Marinho tinha quase 70 anos de idade quando começou a Rede Globo, e a gente se acha velho. Quantos anos tinha Abraão? Quantos anos tinha Moisés quando ele volta para exercer a sua vocação? Você não está velho. Sabe essa coisa de crente? Vira para o lado e diz não sei o que lá. Então vira para o lado e fala assim: você não está velho, meu irmão. Fala, mas fala mesmo agora. Ainda dá tempo. Amém? Amém ou não? Vamos sonhar coisas boas para o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.